Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal Papo Telecom. Nesse vídeo nós vamos falar aí sobre o 5G que finalmente está chegando aí no Brasil na sua versão mais pura, né? Inicialmente aí nas capitais, já chegou em algumas capitais, está chegando agora em São Paulo e a gente vai comentar um pouco sobre ele, o que é necessário para acessar, quais equipamentos, né? Quais dispositivos celulares que estão compatíveis já e o que a gente tem aí de novidades sobre o 5G. Então vou começar aqui pela Claro, que é o que traz aí mais informações, né? Então estou aqui no site da Claro, onde tem alguns detalhes aí sobre o 5G. Eles chamaram de 5G+, né? 5G Plus, mas é o mesmo 5G das outras operadoras, tá? Não tem diferença nenhuma. Então aqui ele mostra um panorama de como eles começaram com o 5G, né? Lá em 2020, eles começaram já com alguns testes, inclusive eu já fiz alguns testes aí com o 5G da Claro, na cidade de Campinas e de São Paulo também, onde ele utilizava frequências compartilhadas com o 4G, que é o DSS, que ainda existe essa rede em funcionamento. Ele seria até 12 vezes mais rápido que o 4G, mas nos meus testes aí esse DSS não foi tão eficiente assim, foi em alguns momentos até pior do que o 4G, né? E aí ele dá outras informações, né? Porque para jogos aí seria melhor, realidade virtual, drones, etc, né? Disponível em 35 cidades. Já agora em julho de 2022, a gente tem aí uma frequência dedicada para o 5G, que é a frequência de 3.5 GHz. Teoricamente seria 30 vezes mais rápido que o 4G, mas em testes aí, eu ainda não fiz os testes em campos, mas em vídeos e outros testes que eu já acompanhei aí de outros locais, tiveram aí no máximo 500 MB de velocidade, né? Obviamente é mais rápido do que o 4G. No 4G eu já atingi quase 200 MB com o 4G Plus aí da Claro, mas com o 5G aí o pessoal está conseguindo uma média de 500 MB, né? Bem diferente aí do que teoricamente o 5G seria capaz, né? A gente teria aí velocidade de até 1 GB, né? Mas vamos ver, né? Conforme tiver mais ajustes aí, etc, né? Lembrando que praticamente acho que ninguém ainda teve acesso ao 5G totalmente puro, que a gente vai comentar a seguir, tá? Então, aqui ele fala disponível em Brasília, mas já está em Belo Horizonte, São Paulo e outras capitais aí. Beleza? Aqui tem mais alguns outros benefícios, né? Conexão simultânea, latência mais baixa. Vamos ver depois na prática se vai ser tudo isso aí, né? E na Claro, para você usar o 5G deles, ter um aparelho compatível, estar na área de cobertura, ser um cliente deles, né? Olha, ele falou que a rede 5G DSS continua disponível em 35 cidades. E aí a gente tem uma lista dos aparelhos compatíveis que a gente vai ver. Essa lista da Claro que é bem interessante, que traz um panorama para a gente legal. Aqui tem alguns aparelhos, né, que são compatíveis com 5G, como o Moto G62, iPhone 13, temos ali Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold, Motorola Edge 20, o Galaxy S21+, o Edge 30 da Motorola, S22, S22 Ultra e S22+, né? Obviamente que tem outros aparelhos conforme a gente vai ver, mas ali traz um panorama, tá? E daí a gente tem aqui essa parte aqui que é o que mais interessa para a gente. Qual a diferença entre as tecnologias da rede 5G? Isso vale para as três operadoras, pessoal. Temos três tipos de 5G disponíveis. A gente tem o DSS, que é o que eu já testei, que é o que já está disponível aí desde 2020 em algumas capitais, em algumas cidades, que é a tecnologia aí utilizando, né, compartilhando a mesma frequência, o mesmo espectro com 4G. Então eles já tinham lá a frequência 4G, eles colocaram o 5G para trabalhar na mesma frequência para fazer testes e disponibilizar, né? Esse é o principal benefício, aumento de velocidade, até 2 vezes mais rápido que o 4G convencional. Como falei nos meus testes, isso daqui não se provou, né? Agora a gente tem, a partir aí do mês passado, o 5G com frequência dedicada, que é claro, botou um mais na frente, mas é 5G do mesmo jeito, né? Só que daí a gente tem dois tipos de 5G. A gente tem o 5G
NSA, que ele é não standalone, né? Que é a tecnologia que utiliza a frequência dedicada ao 5G, que é o 3.5 GHz, porém ainda com plataformas com elementos do 4G. Esse formato permite taxa de download que pode atingir até 1.2 GB por segundo e múltiplos aparelhos conectados. Então, esse 5G NSA é o que a maioria das pessoas vão acabar utilizando. É o que a maioria dos celulares permite. É o mesmo chip. Você não precisa trocar o chip para usar esse 5G aqui. Ele já traz mais velocidade, já usa a frequência 3.5, mas o core, o núcleo da rede, continua sendo do 4G. Tá? E aí a gente tem o 5G puro, totalmente puro, vamos dizer, que é o 5G SA, que é o 5G standalone. Tecnologia 100% dedicada ao 5G, que não utiliza nenhum elemento compartilhado ou qualquer outra tecnologia. Esse formato, além de permitir excelente taxa de download de múltiplos aparelhos conectados, trará grande diferencial na evolução de baixíssima latência, essencial para o mercado corporativo, né? E aí ele fala aqui, ó, que a tecnologia NSA traz para o público consumidor a mesma experiência de velocidade que a tecnologia SA. Então, teoricamente, no NSA e no SA, teremos a mesma velocidade, né? Então, não teremos diferença de velocidade, até porque os dois são 3.5 GHz, os dois são na frequência dedicada, né? Só que aqui, acredito que no SA a gente vai ter um desempenho maior, como eles falam ali, uma latência mais baixa, e acredito eu que a velocidade também será maior, porque você não tem nada compartilhando com o 4G. Então vai ser o 5G puro, tá? E aí, como falei, para todo mundo utilizar, né, seja de qualquer operadora, você ser cliente da operadora, ter um aparelho compatível, está na cobertura. Só que para o SA você necessita trocar o chip exclusivo e um plano compatível. No caso da Claro, você precisa de um plano próprio. As outras não falam que precisa ter um plano próprio, mas com certeza você não vai achar esse chip sendo vendido aí por enquanto em pré-pago, alguma coisa assim. Então, provavelmente eles vão inicialmente liberar para empresas, para algumas coisas assim, e depois vão liberar para pós-pago, e lá por último que vai começar a chegar esses chips para os consumidores aí em geral, nos planos pré-pago, controle, etc. Até porque a gente nem está vendo ainda esses chips disponíveis aí para comprar, você não acha ele para comprar. Você vai lá, a Claro, a Vivo, eles nem sabem ainda que chip que é esse e quando que vai estar disponível. Até porque eles devem ter um estoque já antigo, né? Mas eles já estão encomendando esses chips novos e aos poucos vai começar a chegar aí conforme eu falei. Beleza? Então, é isso. A rede DSS continua disponível, etc. Então vamos ver aqui a questão dos aparelhos, que traz aí um panorama interessante para a gente, ó. Então a Claro tem aqui na sua tabelinha, essa tabelinha deles achei bem interessante, que eu inclusive vou deixar no link da descrição para você já acessar ela diretamente, que ele já traz qual o equipamento que funciona com DSS, qual que funciona com o NSA, né, que é o semi-puro, e qual funciona com o SA, que é o mais puro de todos, né? Inclusive qual que precisa trocar o chip. Isso aqui vale para qualquer operadora, pessoal, é o mesmo conceito para todas, né? Para você acessar o 5G via SA, é necessário trocar o chip de qualquer operadora, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Moto G100, ele é compatível com o DSS, que eu já testei. Ele é compatível com o NSA, que é o não standalone, né? Mas ele não é compatível com o SA. Então, esse aparelho meu ele não é compatível com o SA. Então, nem adianta eu querer trocar o chip, correr atrás disso, porque ele não é compatível, tá? Eu já tinha pesquisado a respeito, já tinha achado essa informação para o meu equipamento em específico. Mas aqui na lista você pode ver para o seu, se o seu aceita aí o SA ou não. E se ele aceita o 5G normal, né? O único da lista que não aceita o 5G em frequência dedicada é esse Galaxy A22, né? Então esse aqui é meio furada você comprar porque ele não aceita a frequência do 3.5 GHz. Beleza?
E como falei, como esses aparelhos eles não suportam SA, você não precisa trocar o seu chip, não precisa trocar o seu plano, não precisa se preocupar com nada disso, tá? O seu plano, o seu chip vai funcionar perfeitamente em qualquer um desses aparelhos. Inclusive, você olha aqui os iPhone, né? O iPhone não é compatível com standalone, né? Fala, como assim, né? iPhone 13 não é compatível? Na verdade, eles são compatíveis sim. Só que é necessário uma atualização de software para liberar esse recurso. Inclusive lá o ministro das Comunicações já está indo lá conversar com a Apple para poder liberar isso daí no Brasil e tudo mais. Então, em breve aí, via atualização, esses aparelhos sim serão compatíveis com o 5G standalone, beleza? E aí a gente tem alguns equipamentos que são compatíveis já com o standalone, com a rede standalone. São eles aí alguns modelos da Motorola, como por exemplo o G200 5G, que inclusive em breve aí estou pensando em trocar o meu aparelho para esse G200, não só por causa do 5G, mas do 5G puro, né? Mas também por conta do Wi-Fi de 6 GHz, que é um Wi-Fi, uma frequência nova, né? Que em breve eu vou falar para vocês. Não é o Wi-Fi 6, é o Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi de 6 GHz. Ele é o Wi-Fi Extension, né? Tem uma extensão da frequência, então ele é diferente. Então o meu aparelho, o Moto G100, ele também não é compatível com esse Wi-Fi. Esse G200, pelo que eu pesquisei, ele já é compatível. Então, futuramente, estou pensando em migrar para o G200, tá? Mas aí tem alguns outros Motorolas também, como o G30 Pro, o Edge, né? G30 Pro, o Edge 30, o Edge 20, o G62 e o G82 também são compatíveis aí. Só que aqui, lembrando que você precisa trocar o chip. E aí a gente cai em outra dificuldade, que é encontrar esse chip, conforme eu falei. Então, por enquanto, para a maioria das pessoas, não vai conseguir testar aí o standalone, né? Eu espero conseguir testar em breve aí o standalone. E a gente tem aqui os Samsungs também. Então, o S21 aí são compatíveis, o Z Flip e o Z Fold aí 3, né? Os dois também são compatíveis com o standalone. Então, esses são os aparelhos que a gente tem compatível com o 5G standalone. Beleza? Eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo essa tabelinha para você conferir se o seu equipamento é compatível ou não. Aqui a gente tem um site da Vivo também falando aí sobre o 5G, né? Mas é tudo informação muito repetida, né? Eles passam ali coisas parecidas, né? Inclusive o site da Vivo traz até menos informações do que o da Claro, né? Então aqui ele fala que é 10 vezes mais rápido, menor latência, tal. Eles parece que não atualizaram o site ainda pro 5G puro, né? Então aqui ele fala como que é necessário ter um aparelho compatível, todos os planos são compatíveis, né? Inclusive eles não especificam nada na questão do SA, né? Então, mas aqui eles falam, ó, clientes com chip 4G já têm acesso à outra velocidade da rede 5G da Vivo. Apenas para acesso à tecnologia 5G SA é necessário realizar a troca do chip. Então, como falei, todas as operadoras é necessário trocar o chip, porque é uma outra tecnologia, né? E estar na cobertura e tudo mais, beleza? Então eles falam que todos os planos são compatíveis, só que ele não fala nada do SA. É que nem eu falei, você tem que trocar o chip. Todos os planos são compatíveis, mas se você quiser o SA, você tem que trocar o chip. Provavelmente esse chip só vai ser liberado para alguns planos específicos, assim como as outras operadoras também vão fazer isso, como a Claro, por exemplo. Aqui ele dá alguns modelos aí de aparelhos compatíveis, né? Moto G200, iPhone 12, eu tenho esses dois equipamentos aqui, tanto o iPhone 12 quanto o Moto G200, o Moto G200 não, né? O 200 é o que eu estou querendo comprar. Eu tenho o iPhone 12 e tenho o Moto G100, que também é compatível, mas não está mais na lista aqui por ser já o modelo anterior, tá? E aqui a gente tem mais algumas informações que são parecidas aí com o que a gente já viu, né? Tem o DSS, o NSA e o SA, né? Que além da ultra velocidade, possibilita maior quantidade de dispositivos conectados, ampliando o uso de novas aplicações de baixa latência e tudo mais. Onde está disponível, né, 8 capitais, com DSS, né? Então
A Vivo tem uma cobertura mais limitada com o DSS do que a Claro. A Claro ativou em mais locais do que a Vivo, né? Então saíram aí um pouco na frente. E iniciou a expansão da rede 5G no NSA e no SA nas frequências de 2.3 GHz, né? Então parece que aqui a Claro ainda está, a Vivo no caso, né, está trabalhando com uma frequência mais baixa até do que a Claro, né? O que teoricamente é para ser melhor, né? Em breve aí espero testar os dois, tanto a Claro quanto a Vivo, que eu acho que tem as melhores coberturas aí. Aqui a gente tem uma lista dos aparelhos também, né? iPhones, né? O Edge, Moto Edge aí, ó. Moto G 5G, Moto G100, que é o que eu tenho aqui. Então é uma lista da Vivo aí, só que essa lista ela não passa tantas informações pra gente igual aquela da Claro, né? Então da Claro lá eu achei mais interessante aí trazer para vocês, mas vamos passar rapidamente aqui nos da Vivo. Temos aí Samsungs também, né? Galaxy, iPhones, enfim, vários modelos aí. E por fim a gente tem o site da TIM, que traz menos informações ainda, né? Mas ele fala aqui um pouco, né? Casa conectada, veículos autônomos, né? As áreas aí que o 5G vai adentrar, né? Que por enquanto a gente ainda não tem nada disso, enfim. Temos aí algumas aplicações, o DSS aí, né? Que a TIM também ativou o DSS, só que se eu não me engano foi em menos cidades ainda do que a Claro, né? E aí ele fala aqui, ó, você aproveita o 5G DSS, tal, né? Queremos lançar ofertas para a frequência de 3.5 GHz, tem mais velocidade, comporta mais aparelhos, tudo mais. Então, o site ele dá, aqui também fala alguns aparelhos, o site da TIM é o que eu acho que está mais até desatualizado do que o da Vivo, né? Então aqui temos alguns aparelhos, a Motorola, né, e Samsung, né? Então só exemplos aqui, né? Então sobre a tecnologia 5G, vamos ver se eles falam alguma coisa aqui diferente pra gente, né? Questão do DSS lá, né? Ó, o 5G na frequência de 3.5 GHz. Então depois eu vou até me aprofundar ali para ver se a Vivo vai trabalhar numa frequência separada mesmo, o DSS. Então eles ainda estão falando de DSS, né? Que é a rede lá de 2020. Então você vê que a Claro é o que está mais atualizado aí com informações pra gente. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Em breve aí vou trazer um vídeo mostrando para vocês os testes na prática, né, dessa rede 5G. Provavelmente aí nos próximos meses estarei viajando para São Paulo. Vou fazer os testes e trazer para vocês aí. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!